Fala galera, ligados na Science Training, treinamento e ciência aplicada. Eu sou o professor Eu sou o professor Pablo Prudente, estamos aqui para gravar mais um vídeo e dessa vez vamos discutir um pouquinho sobre ciclo de Krebs, o tão amado ciclo de Krebs pelos acadêmicos da área da saúde, beleza? O ciclo de Krebs é iniciado então com a entrada do piruvato na mitocôndria, certo? Esse piruvato então vai perder um carbono e formar um dióxido de carbono, certo? E vai acontecer também uma desidrogenização através da piruvato desidrogenase. O substrato que é produzido disso é o acetilcoenzima A, certo? Acetilcoenzima A, piruvato tinha 3 carbonos, vai perder então um carbono e formar acetilcoenzima A, se ligando a uma molécula de coenzima A, formando acetilcoenzima A 2 carbonos na sua estrutura do esqueleto molecular, certo? Essa acetilcoenzima A reage com o oxalacetato, que tem 4 carbonos, a água, certo? H2O, uma molécula de água, e a enzima citratosintase, produzindo então o subproduto da acetilcoenzima A, que é o citrato, que tem em seu esqueleto 6 carbonos, certo? O citrato reage com a enzima aconitase, formando o isocitrato, que é então uma molécula que tem também 6 carbonos, isômero do citrato. Em algumas literaturas você vai ver que aqui de citrato para isocitrato, a aconitase na verdade forma o cis-aconitato, certo? Que então reage com a aconitase novamente, formando o isocitrato, certo? Em outras literaturas você vai ver que o ciclo se promove dessa maneira aqui, certo? Então é uma didática que você vai encontrar diferenças em literaturas estudadas, beleza? Certo? Então a isocitrato reage com a isocitrato desidrogenase, como o próprio nome já fala, tira um hidrogênio, certo? O hidrogênio do isocitrato, então que é captado pelo NAD, formando NAD reduzido mais um hidrogênio em forma de energia livre, certo? O subproduto do isocitrato é o oxalosucinato, certo? Então, no livro do Malgam, Bioquímica do Exercício, Ron Malgam, 2000, você vai ver que o isocitrato já dá origem direta ao alfa-cetoglutarato. E que nessas reações aqui, você tem isocitrato, além do NAD reduzido e o hidrogênio livre, você tem a descarboxilação do isocitrato para o alfa-cetoglutarato. No livro do McCarley, 2011, certo? Você já vai ver o esquema feito da maneira que está aqui. Isocitrato desidrogenase reage, forma o oxalosucinato, certo? O oxalosucinato sofre a descarboxilação, perdendo um carbono, que se liga a 2 moléculas do oxigênio do seu esqueleto estrutural, formando o dióxido de carbono. Beleza? Então assim, só para vocês verem a diferença de literatura que vocês vão encontrar, e às vezes a sua universidade pode ser que o professor adote McCarley, pode ser que adote Ron Malgam ou outro autor, mas basicamente as literaturas estudadas nos trazem isso aí. Então, o oxalosucinato forma então como seu subproduto o alfa-cetoglutarato, que perdeu um carbono e agora em seu esqueleto já não tem mais 6 carbonos, tem 5 carbonos, certo? A enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase reage então retirando hidrogênios do seu esqueleto e que é capturado então preferencialmente pelo NAD, formando NAD reduzido mais uma molécula de hidrogênio livre. Então também acontece a descarboxilação, certo? Onde perde o segundo carbono e aí o próximo substrato vai ter 4 carbonos, certo? Então o acréscimo aqui de uma molécula de coenzima A e a hidratação, então formando de alfa-cetoglutarato um subproduto chamado de succinilcoenzima A, que tem em seu esqueleto agora 4 carbonos e todos os outros substratos dessa formação do ciclo de Krebs vão ter 4 carbonos até a formação novamente do oxaloacetato, certo? Então, a succinilcoenzima A sintetase reage com o succinilcoenzima A,
Na quebra do succinil com a enzima A, você tem a liberação do fosfato inorgânico como energia livre, que vai se ligar então rapidamente ao GDP, certo? Forma guanosina difosfato, certo? Que é uma molécula de potencial energética semelhante à ATP, que então vai formar o GTP, que é a guanosina trifosfato, certo? Então, através da reação da enzima sinase do disfosfato nucleotídeo, você tem o fosfato do GTP sendo passado para o ADP, que é a adenosina difosfato, certo? Na formação, então, do ATP. Único ATP formado em todo o ciclo, certo? Os outros são transportadores de elétrons que vão então ser transportados para a fosforilação oxidativa para então gerar a síntese de ATP na cadeia respiratória, certo? Então aqui você tem a retirada da coenzima A, certo? E a formação do subproduto do succinil com a enzima A é o succinato, certo? Beleza. Então a succinato desidrogenase, que é uma enzima, reage sobre o succinato, fazendo aqui uma desidrogenização novamente, e essa agora, preferencialmente, esses hidrogênios são captados pelo FAD, certo? Tornando aqui um FAD reduzido. Repare que didaticamente eu escolhi colocar todas as enzimas para vocês de vermelho, todos os subprodutos do ciclo de azul e todos os produtos, certo? Formados no ciclo de preto, para ficar uma didática mais bacana. Então, o fumarato aqui, que é o subproduto formado do succinato, vai reagir com a fumarase, sofrer uma hidratação, molécula de água entrando aqui no ciclo, formando o malato, certo? E a última reação, catalisada pelo ciclo de Krebs, é então a ação da malato desidrogenase, certo? Reagindo com o malato e então sofrendo uma desidrogenização do malato, formando mais um NAD reduzido e o hidrogênio em energia livre, certo? Então o que é importante para a gente entender desse ciclo complexo, ciclo de Krebs? São tantas reações, né, que às vezes a gente se perde ao estudar um pouquinho e fazer uma prova, né, em que é aplicado esse conteúdo. O importante da gente entender, na verdade, são os produtos que são formados através de cada molécula de acetilcoenzima A que dá origem ao ciclo de Krebs. É importante a gente entender, como foi explicado em vídeos anteriores, que uma molécula de glicose dá origem a duas moléculas de piruvato antes de entrar aqui nesse ciclo. E cada molécula de piruvato vai dar origem a uma acetilcoenzima A. Quando a gente analisa o sistema oxidativo, a gente vê então que para cada ciclo de Krebs a gente tem um potencial de geração de energia que vai ser gerado com esse ATP mais a geração de energia das transportadores de elétrons na cadeia respiratória de 12 ATPs. Ou seja, aqui um NAD reduzido, cada NAD reduzido desse então tem a capacidade de produzir na cadeia respiratória 3 ATPs, certo? E o FAD reduzido tem a capacidade de produzir 2 ATPs. Se a gente for ver que são 3 NAD reduzidos produzidos no ciclo de Krebs, tem uma soma de 9 ATPs. Mais 2 FAD reduzidos, mais um FAD reduzido no ciclo de Krebs, a gente tem então a capacidade dele produzir 2 ATPs, então, na cadeia respiratória. Então 9 mais 2 são 11, mais 1 ATP, 12, certo? Quando a gente multiplica, que aqui são duas acetilcoenzima A entrando no ciclo de Krebs por molécula de glicose quebrada, a gente tem então, num total por molécula de glicose, a formação de 24 ATPs. Para fechar o entendimento sobre ciclo de Krebs, a gente tem a equação global que é formada do ciclo de Krebs, acetilcoenzima A mais ADP, adenosina difosfato, mais 3 NAD, certo? Mais o FAD, formam então 2CO2 mais ATP, mais 3 NAD reduzido, mais 3 íons de hidrogênio ou prótons, certo? Mais FAD reduzido e uma molécula de coenzima A. Bem, galera, é isso. Espero ter contribuído com a evolução do entendimento sobre o ciclo de Krebs com vocês.
E estamos aí, espero vocês no próximo vídeo, onde falaremos então sobre fosforilação oxidativa, certo? Para terminar então o entendimento do sistema oxidativo de produção de energia. Valeu!